Varela Anual, o programa do Varela está começando agora, diretamente de Fortaleza, capital do Ceará. Hoje, sexta-feira, 15 de fevereiro de 2013, 21 horas e 19 minutos na capital cearense. Na direção geral do nosso programa, Lucas Varela, Nayara Varela e Mona Lisa Varela. Agora o nosso querido público que nos acompanha na internet e no YouTube, acessando Jonas Varela, enviamos aqui um cordial abraço, agradecemos o seu carinho, sua atenção, sua audiência, aos mais de 69 mil acessos ao nosso programa no mundo inteiro. E nós faremos uma homenagem a todo o nosso querido público, homenagem através de poesia, não é? Nós faremos hoje poesia, não é? Visita a casa paterna, Luiz Guimarães Júnior. Respeita a sauna, viu, Antônio? Visita, não precisa não. Visita a casa paterna, Luiz Guimarães Júnior. Como a ave que volta ao ninho antigo, depois de um longo e tenebroso inverno, eu quis também rever o lar materno, o meu primeiro e virginal abrigo. Entrei, um gênio carinhoso e amigo, o fantasma talvez do amor materno, tomou-me as mãos, olhou-me grave e terno, e, passo a passo, caminhou comigo. Era esta a sala, se me lembro, e quanto. Em que da luz noturna à claridade, minhas irmãs e minha mãe, o pranto jorrou-me em ondas, resistir quem há de. Uma ilusão gemia em cada canto, chorava em cada canto uma saudade. Nossa homenagem através de poesia para o nosso querido público que nos acompanha na internet e no YouTube. O programa Varela Anual, o programa do Varela, que está começando agora, não é? E as indicações do nosso programa para o nosso querido público. Nós indicamos check-up. O assunto é saúde e beleza, um programa para toda a família. É na TV Diário, a TV do Nordeste, a nossa TV, domingo às 21 horas e 30 minutos, na apresentação da nossa querida jornalista Natália Varela. Indicamos a leitura da página Check-up no caderno vivo do Jornal Diário do Nordeste, na edição de domingo, aos domingos. Quem assina a nossa querida jornalista Natália Varela. Tá calor. Não, pra mim não, vai voar tudo aqui, não adianta não. E quem assina nossa querida jornalista Natália Varela. Indicamos a leitura da página Check-up. Indicamos a leitura da palavra de Nosso Senhor nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. E assim estamos cumprindo o que está escrito no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Versículo 16. O que crer e for batizado será salvo. O que, porém, não crer será condenado. E antes de iniciarmos a nossa leitura de hoje, da palavra de Nosso Senhor nas Sagradas Escrituras, nós faremos uma homenagem musical
para o nosso querido público que nos acompanha. Oração a São Francisco, não é? Antes da nossa leitura. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém, né? Bom, e assim, nossa homenagem musical, né, para o nosso querido público, hino, oração a São Francisco. E agora, Varela no Alto, programa do Varela, diretamente de Fortaleza, capital do Ceará, hoje, sexta-feira, 15 de fevereiro de 2013, 21 horas e 26 minutos na capital cearense. Nós iniciaremos agora a leitura da palavra de Nosso Senhor nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, iniciando a leitura do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. No primeiro capítulo, prólogo, versículo 1. Pois que foram, na verdade, muitos os que empreenderam pôr em ordem a narração das coisas que entre nós se viram cumpridas. Versículo 2. Como no-las referiram os que desde o princípio as viram com seus próprios olhos, e que foram ministros da palavra. Versículo 3. Pareceu-me também a mim, excelentíssimo Teófilo, depois de me haver diligentemente informado de como todas elas passaram-se desde o princípio, dar-te por escrito a série delas. Versículo 4. Para que conheças a verdade daquelas coisas em que tens sido instruído. Primeira parte do Evangelho de São Lucas, nascimento e vida oculta de João Batista e Jesus. Tópico 1, Anunciação do Batista, versículo 5. Houve em tempos de Herodes, rei de Judeia, um sacerdote por nome Zacarias, da turma de Abias,
e sua mulher era da família de Arão, e tinha por nome Isabel. Versículo 6. E ambos eram justos diante de Deus, caminhando irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Versículo 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos se achavam em idade avançada. Versículo 8. Sucedeu, pois, que, exercendo Zacarias diante de Deus o cargo do sacerdócio na ordem da sua turma, versículo 9, caiu-lhe por sorte, segundo o costume que havia entre os sacerdotes, entrar no templo do Senhor a oferecer o incenso. Versículo 10. E estava toda a multidão do povo fazendo oração da parte de fora, a tempo que se oferecia o incenso. Versículo 11. E apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, posto em pé da parte direita do altar do incenso. Versículo 12. O que vendo Zacarias ficou todo turbado, e foi grande o temor que o assaltou. Versículo 13. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. E Isabel, tua mulher, te parirá um filho, e pôr-lhe-ás o nome João. Versículo 14. E te encherás de gosto e de alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Versículo 15. Porque ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem outra alguma bebida que possa embriagar, e já desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Versículo 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Versículo 17. E o mesmo irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para reunir os corações dos pais aos filhos e reduzir os incrédulos à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo perfeito. Versículo 18. E disse Zacarias ao anjo: por donde conhecerei eu a verdade dessas coisas? Porque eu sou velho e minha mulher está avançada em anos. Versículo 19. E respondendo o anjo lhe disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e que fui enviado para te falar e te dar esta boa nova. Versículo 20. E desde agora ficarás mudo e não poderás falar até o dia que estas coisas sucedam, visto que não deste crédito às minhas palavras, que se hão de cumprir a seu tempo. Versículo 21. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de ver que ele se demorava no templo. Versículo 22. E quando saiu, não lhes podia falar, e entenderam que havia tido no templo alguma visão. E ele lhe significava por acenos e ficou mudo. Versículo 23. E aconteceu que depois de se terem acabado os dias do seu ministério, retirou-se Zacarias para sua casa. Versículo 24. E algum tempo depois concebeu Isabel, sua mulher, que por 5 meses se deixou estar escondida, dizendo, versículo 25, isto é a graça que o Senhor me fez nos dias em que atendeu a tirar o meu opróbrio dentre os homens. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, tópico 2. Anunciação do Messias, versículo 26. E estando Isabel no 6º mês, foi enviado por Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Versículo 27. A uma virgem desposada com um varão que se chamava José, da casa de Davi,
e o nome da virgem era Maria. Versículo 28. Entrando, pois, o anjo onde ela estava, disse-lhe: Deus te salve, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Versículo 29. Ela, quando o ouviu, turbou-se do seu falar e discorria pensativa que saudação seria esta. Versículo 30. Então o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Versículo 31. Eis, conceberás no teu ventre e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Versículo 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. Versículo 33. E seu reino não terá fim. Versículo 34. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, pois eu não conheço varão? Versículo 35. E respondendo o anjo lhe disse: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá da sua sombra. E por isso mesmo o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Versículo 36. Que aí tens tu a Isabel, tua parenta, que até concebeu um filho na sua velhice. E este é o 6º mês da que se diz estéril. Versículo 37. Porque a Deus nada é impossível. Versículo 38. Então disse Maria: Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se apartou dela. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, terceiro tópico: as duas mães se encontram. Versículo 39. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi com pressa às montanhas, a uma cidade de Judá. Versículo 40. E entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Versículo 41. E aconteceu que tanto que Isabel ouviu a saudação de Maria, deu o menino saltos no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Versículo 42. E bradou em alta voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Versículo 43. E donde a mim está dita que venha visitar-me a que é mãe de meu Senhor. Versículo 44. Porque assim que chegou a voz da tua saudação aos meus ouvidos, logo o menino deu saltos de prazer no meu ventre. Versículo 45. E bem-aventurada tu que creste, porque se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Versículo 46. Então disse Maria: A minha alma glorifica o Senhor. Versículo 47. E o meu espírito se alegrou por extremo em Deus, meu Salvador. Versículo 48. Por ele ter posto os olhos na baixeza da sua escrava. Porque eis aí, de hoje em diante, me chamarão bem-aventurada todas as gerações. Versículo 49. Porque me fez grandes coisas o que é poderoso, e santo o seu nome. Versículo 50. E a sua misericórdia se estende de geração a geração sobre os que o temem. Versículo 51. Ele manifestou o poder do seu braço, dissipou os que no fundo do seu coração formavam altivos pensamentos. Versículo 52. Depôs no trono os poderosos e elevou os humildes. Versículo 53. Encheu de bens os que tinham fome e despediu vazios os que eram ricos. Versículo 54. Tomou debaixo da sua proteção a Israel, seu servo, lembrado
da sua misericórdia. Versículo 55. Assim como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e a sua posteridade para sempre. Versículo 56. E ficou Maria com Isabel perto de 3 meses, depois dos quais voltou para sua casa. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, tópico 4, nascimento de João Batista. Versículo 57. Mas a Isabel se lhe chegou o tempo de dar à luz e teve um filho. Versículo 58. E ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor havia assinalado com ela a sua misericórdia e se congratulavam com ela. Versículo 59. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino e lhe queriam pôr o nome de seu pai, Zacarias. Versículo 60. E respondendo sua mãe, disse: de nenhuma sorte, mas será chamado João. Versículo 61. E responderam-lhe: ninguém há na tua geração que tenha este nome. Versículo 62. E perguntavam por acenos ao pai do menino como queria que se chamasse. Versículo 63. Pedindo uma tabuinha, escreveu dizendo: João é o seu nome. E todos se encheram de assombro. Versículo 64. E logo foi aberta a sua boca e a sua língua e falava bendizendo a Deus. Versículo 65. E o temor se apoderou de todos os vizinhos deles, e se divulgaram todas estas maravilhas por todas as montanhas da Judeia. Versículo 66. E todos os que as ouviam as conservavam no seu coração, dizendo: quem julgais vós que virá a ser este menino? Porque a mão do Senhor era com ele. Versículo 67. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo, versículo 68, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e fez a redenção do seu povo. Versículo 69. E porque nos suscitou um Salvador poderoso na casa de seu servo Davi. Versículo 70. Segundo o que ele tinha prometido por boca dos seus santos profetas, que vieram nos séculos passados. Versículo 71. Que nos havia de livrar de nossos inimigos e das mãos de todos os que nos tivessem ódio. Versículo 72. Para exercitar a sua misericórdia a favor de nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto. Versículo 73. Segundo o juramento que ele fez a nosso pai Abraão, de que ele nos faria esta graça. Versículo 74. Para que, livres das mãos de nossos inimigos, os sirvamos sem temor. Versículo 75. Em santidade e justiça diante dele, por todos os dias da nossa vida. Versículo 76. E tu, ó menino, tu serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos. Versículo 77. Para se dar ao seu povo o conhecimento da salvação, a fim de que ele receba o perdão dos seus pecados. Versículo 78. Pelas entranhas de misericórdia do nosso Deus, com que lá do alto nos visitou este sol no oriente. Versículo 79. Para alumiar os que vivem de assento nas trevas e na sombra da morte, para dirigir os nossos pés no caminho da paz. Versículo 80. Ora, o menino crescia e se fortificava no espírito, e habitava nos desertos até o dia em que se manifestou a Israel. Aqui nós concluímos, meus irmãos e irmãs, na paz do Senhor, a leitura da palavra de Nosso Senhor no Evangelho de São Lucas, na sua primeira parte, no seu prólogo, no primeiro capítulo,
na sua primeira parte, Nascimento e Vida Oculta de João Batista e Jesus. Evangelho de São Lucas, primeiro capítulo, em todos os seus 80 versículos. E nós voltaremos nos programas futuros com a continuação da leitura da palavra do nosso Senhor no Evangelho de São Lucas, na sua primeira parte, Nascimento e Vida Oculta de João Batista e Jesus, no seu capítulo 2, Nascimento de Jesus Cristo. Fiquem na paz do Senhor nosso Deus e até os nossos próximos encontros, se Deus quiser.